Boa noite, amados amigos e irmãos. Paz do Senhor Jesus. Que a paz que excede todo entendimento esteja e permaneça em cada coração. Amém? Que Deus abençoe a sua noite. Que Deus abençoe você, a sua casa, seu ministério, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Nosso devocional de hoje, saindo um pouco mais tarde, em Atos 2, nós vamos ler do verso 1 ao 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao 13, diz assim. O título diz: A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Portanto, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: Que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Amém, irmãos? Que essa palavra venha falar em nossos corações nessa noite de hoje, de sexta-feira, o último dia da semana. Dia útil, né, da semana, que o último dia é amanhã. Que essa palavra venha ser luz em nossas vidas. Aqui está falando, irmãos, do dia que os servos do Senhor foram batizados no Espírito Santo, com línguas. Só que aqui nós acostumamos ouvir falar em línguas estranhas. Mas aqui é diferente. Aqui o Espírito batizou eles e deu a eles o poder de falar em línguas estrangeiras. Eles falavam uma só língua, mas a partir do momento que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles passaram a falar a língua de cada um daqueles irmãos que estavam ali para ouvir falar das grandezas de Deus. E isso, todos ficaram meio que assim, sem saber o que estava acontecendo. Porque como aqueles homens que não tinham lá aquele estudo, né, não eram estudados em outras línguas, estavam falando cada um na língua dos que estavam ali para entender. E isso nada mais foi, irmãos, do que um batismo, um descer do Espírito sobre aqueles homens, sobre os discípulos de Jesus, para que todos ali entendessem exatamente o que Deus queria falar com cada um, no coração de cada um, o que Deus queria de cada um. Aqui o que eu vejo aqui nessa passagem, irmãos. Primeiro, que aqui antes do verso 2, antes disso acontecer, desse fenômeno acontecer, eles viviam unidos em um só propósito, unidos em
um só destino, que é ser pescadores de homens, pescadores de almas, ganhar almas, salvar pessoas, libertar pessoas. Então eles ajudavam uns aos outros, eles oravam uns pelos outros, eles dividiam o pão uns com os outros. Se um estava passando necessidade, os outros se reuniam e ajudavam para que aquela pessoa saísse daquele momento de dificuldade. E assim eles viviam em união, em harmonia, em comunhão, para que acontecesse nesse dia de Pentecostes esse batismo com línguas estrangeiras. Assim, da mesma forma, o Espírito ele nos batiza com línguas estranhas, ele nos batiza com dons espirituais, ele nos batiza com dom de cura, de profecia, em inúmeras formas, porque o Espírito Santo ele usa cada um da forma que ele bem quer, da forma que ele bem entende, da forma que ele entende que é necessário. Então, que nós possamos buscar também esse batismo. Não significa que nós, assim como os discípulos, vamos falar em línguas estrangeiras, né? Não significa que nós vamos passar a falar inglês, italiano, japonês, chinês, não. Porém, nós temos uma certeza que se o Espírito Santo quiser nos batizar e nos usar, ele vai nos dar um dom. Qual? Eu não sei dizer, porque Deus sabe a necessidade de cada um. E Deus sabe também a capacidade de cada um. Embora Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Mas, de qualquer maneira, eu tenho certeza, se nós unidos em um só propósito, né, que é o de ajudar uns aos outros, né, a se fortalecer, né, na oração, na busca, na entrega, se nós estivermos num só propósito, irmãos, as coisas acontecem. As coisas fluem. Nós podemos sim ser tocados e impactados pelo Espírito Santo de Deus. Basta nós estarmos unidos num só propósito e nos entregar verdadeiramente a Deus, fazendo a vontade dEle e o querer dEle. Nós podemos sim ser tocados e batizados pelo Espírito Santo. Nós podemos sim ser transformados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele, além de nosso consolador, ele é o nosso guia, direcionador. Quando nós estamos tristes, cabisbaixos, caídos, o Espírito Santo nos consola. Quando nós estamos para tomar decisões erradas, isso é claro, tendo intimidade com o Espírito Santo. Não adianta você não ter intimidade com o Espírito Santo e achar que ele vai te guiar. Quando nós estamos para fazer coisas que desagradam o Espírito Santo, que desagradam a Deus, ele nos dá um alerta. Ele coloca em nossa mente e nosso coração que nós não devemos fazer aquilo que estamos para fazer, que nós não devemos estar ali naquele lugar no qual desagrada o Espírito Santo, que nós não devemos falar daquela maneira, agir daquela maneira, reagir daquela maneira. Mas nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Um amigo de verdade, ele só vai te dar um bom conselho, um bom direcionamento se você tiver intimidade com ele. Porque ninguém te dá um bom conselho assim do nada. Então, da mesma forma, é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter intimidade, nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus para ouvir que Ele fala aos nossos corações. Para isso é necessário busca, entrega, renúncia. Renunciar aos nossos desejos da carne, renunciar às nossas próprias vontades, os nossos desejos. Nós precisamos renunciar à raiva, ao ódio, ao rancor, a falta de perdão, para que nós possamos ser usados pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, ela é bem clara, que quando nós estamos unânimes num só pensamento, numa só comunhão, numa só energia, o Espírito Santo de Deus age em nosso meio. Às vezes nós vamos num culto, ou
uma vigília ou algo do tipo e não sentimos o mover do Espírito Santo. Não sentimos a presença do Espírito Santo. Eu costumo dizer que não foi o Espírito Santo que mudou. Nós é que mudamos, porque antigamente, irmãos, eu já vi vários vídeos, ainda hoje tem, mas são poucas as igrejas e poucas vezes a gente se vê. As pessoas saem extasiadas pela presença do Espírito Santo. Algumas saem rindo para as paredes, outras saem chorando, não de tristeza, mas ali sentindo aquela presença maravilhosa. E hoje quase não se vê, porque nós não nos entregamos da forma que deveria. Nós não entregamos um culto racional do jeito que deveríamos. Nós acordamos e não entregamos para Deus o nosso melhor, o nosso culto. A palavra do Senhor fala que antigamente o sacerdote tinha que colocar lenha no altar, tinha que acender o fogo do altar todos os dias pela manhã. Hoje em dia, o sacerdote do nosso interior somos nós mesmos. Cada um de nós é um altar vivo. Cada um de nós é um altar ambulante. Então, o sacerdote que tem que acender a fogueira nesse altar somos cada um de nós. Sou eu e você. E nós começamos, quando levantamos da nossa cama, quando abrimos os olhos, já falando com Deus, apresentando a Deus o nosso dia, o nosso trabalho e tudo aquilo que vamos fazer durante o dia. Assim nós temos a certeza que o Espírito Santo estará e nos conduzirá da melhor maneira possível. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar para que Deus abençoe a nossa noite e o dia de amanhã, nosso final de semana. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, a sua palavra foi ministrada, Senhor, foi lida neste momento. Que o teu Espírito Santo traga convencimento dessa palavra em nossos corações. Pai, que hoje e a partir de hoje, meu Pai, nós venhamos buscar mais e mais a sua face, a sua presença. Espírito Santo de Deus, traga convencimento dessa palavra. E não somente convencimento dessa palavra. Que o Espírito Santo venha nos tocar, venha nos batizar com fogo. Venha nos dar dons de línguas, venha nos dar dom de cura, de libertação, o dom da palavra, em nome de Jesus, o dom de profecia, em nome de Jesus, meu Pai. Fala conosco, Senhor, continua falando conosco através dessa mensagem, que ela fica remoendo em nossos corações, nossa mente. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, eu te peço, abençoa cada irmão, meu Pai, que está ouvindo, que vai ouvir essa mensagem, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada inscrito desse canal e suas famílias. Em nome de Jesus, meu Pai. O Senhor sabe o que cada um deles precisa e necessita, meu Pai. Que o Senhor vá de encontro a cada um deles, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, pode ser que algum deles, meu Pai, tenha de tudo. Só falta a sua presença. E faltando a sua presença, falta tudo. Que o Senhor seja presente, Senhor, na vida dessa pessoa. Que ela sinta o Espírito Santo do Senhor na vida dela. Espírito Santo de Deus, guia os nossos passos, as nossas decisões em nome de Jesus. Não nos deixe perecer, não nos deixe debaixo do jugo do inimigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, cada inscrito desse canal. Em nome de Jesus, cada irmão, Senhor, que vai ouvir esse áudio, vai ver essa mensagem, esse vídeo, em nome de Jesus, que seja abençoado, que seja tocado, impactado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Não cabe a mim convencer, somente trazer a palavra e pedir por misericórdia, clamar por misericórdia e graça do Senhor. Graça, favor imerecido, nós não merecemos, mas Ele faz. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais essa palavra. Obrigado, Senhor, por cada irmão, meu Pai, inscrito desse canal. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a casa, a família, meu Pai, o ministério, o trabalho, as finanças, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua casa, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua empresa, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe tudo que leva o seu nome, em nome de Jesus. Até o próximo devocional, se assim Deus nos permitir. Um abraço do irmão José Pedro. Deus abençoe.